Acionei aqui. Vamos começar já, então? Podemos começar, Cláudio. Então, boa tarde a todos. Quero agradecer muito a vocês todos pela presença em mais essa jornada de retórica do Grupo ERA e agradecer especialmente ao professor Marcos Vinícius pela gentileza de estar aqui com a gente no horário do almoço, não é? Que é o horário que o povo do Grupo ERA se reúne, e muito obrigado pela gentileza. A Catrine nos recomendou muito a sua inclusão aqui nas jornadas, e a gente fica muito feliz porque o senhor topou estar com a gente. O Grupo ERA é um grupo de estudos e a gente sempre ficou muito ávido por conhecer coisas, por conhecer gente inteligente como é o senhor. Estamos sempre muito felizes de poder convidar as pessoas a estar aqui nos reunindo. Professor, por favor, fica completamente à vontade, tá bom? Eu vou passar a abertura oficial para a Cláudia Buchaim, que é membro do Grupo ERA desde ontem, né, Cláudia? Ontem à tarde. Desde ontem à tarde. Que faz mais de 13 faz, mas não vou falar para eles, não. Não. Obrigado, professor. Vamos lá. Não, sem números, professor. Sem números, é isso mesmo. Bom, exatamente. Nós vamos abrir o nosso evento de hoje, a nossa primeira jornada de 2022. Nós somos um grupo com registro no CNPq, o Grupo ERA, Grupo de Pesquisas de Estudos Retóricos e Argumentativos, do Programa de Pós-Graduação em Língua Portuguesa, sediado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Nossa primeira jornada contemplará a pedagogia, como nós somos, né, carentes de pedagogia. Todos nós, acredito que não apenas na academia literária, né, temos a pedagogia do dia a dia também, aprendemos muito com isso. Temos a honra hoje de contar com o nosso ilustre palestrante, professor Dr. Marcos Vinícius da Cunha, que explanará seus estudos com o seguinte título: Tradição Retórica e Pedagogia Retórica, John Dewey. Né? O tio Lu já falou, porque, sabe, professor, é o professor Dr. Luiz Antônio Ferreira, com muitos títulos, é uma pessoa ilustre, o professor Luiz, mas nós resumimos tudo no tio Lu, né? Tio Lu já falou, já deu as boas-vindas ao senhor, então eu só vou fazer aquela parte de praxe que a palestra será gravada, como nós já havíamos combinado, né, em reunião anterior. Ela será transmitida e gravada pela plataforma Teams, como o Weber já falou. Posteriormente, o link ele estará disponível no YouTube. O que nós temos hoje no Teams? O chat, as pessoas do Grupo ERA, eles têm acesso ao chat. Então, eu tenho hoje a Catrine e a Márcia Pituba, elas estarão ali olhando o chat. Os outros convidados, quando o senhor terminar a explanação, se sentirem vontade de fazer alguma pergunta, nós vamos pedir gentilmente que eles abram a câmera e se pronunciem, porque estamos entre amigos, óbvio, né? E o nosso evento também ele fornecerá certificados de participação para os inscritos. Basta, posteriormente, acessar o site do ERA, é só escrever Estudos Retóricos, o ERA já aparece, clicar lá e pegar o certificado. Professor, eu estou bastante ansiosa e agora vamos ouvi-lo, por favor. Muito obrigada. Cláudia, Cláudia. Oi. Eu gostaria de ler o currículo do professor. Pois não, Kate, pode ler, por favor. O professor Marcos Vinícius é mestre e doutor em História e Filosofia da Educação pela Faculdade de Educação USP São Paulo, livre docente em Psicologia da Educação pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, Unesp. Atualmente trabalha na USP de Ribeirão Preto, na área de Filosofia da Educação e ministra disciplinas sobre o pensamento filosófico e educacional de John Dewey.
Obrigada, professora. A palavra é sua. Muito obrigada, professor, pela tua presença, pela disponibilidade de estar conosco. Eu é que tenho que agradecer. Eu agradeço o convite, agradeço a receptividade de vocês, as palavras gentis que me dirigiram. E se vocês estão ansiosos, ansioso estou eu também, porque é muito gostoso, muito agradável, mas é também um motivo de tensão falar para um público desconhecido, né? É muito fácil, muito mais fácil falar para os alunos em sala de aula, que a gente já conhece quem são, como pensam, mais ou menos, né? Mas falar para um público desconhecido de outra área, né? De outra área de conhecimento é sempre um desafio muito grande. Eu vou, então, fazer uma fala breve, bastante breve, e que contém, evidentemente, várias lacunas, né? Isto se deve ao tempo que nós temos aqui, mas é intencional também para provocar vocês a que me façam indagações, questões, dúvidas, né? Para que a gente possa expandir na medida do possível ainda hoje. Mas me coloco também à disposição de vocês para qualquer momento, por e-mail, por videoconferência, se quiserem retornar, voltar a conversar, fico sempre à disposição. Acredito, sim, que o compartilhamento do conhecimento é sempre muito enriquecedor, né? Para todos nós que estamos nesse campo acadêmico e na vida pessoal também, né? Eu preparei aqui um pequeno conjunto de slides que eu vou, então, projetando e vou comentando, né? Até para eu não me perder aqui na ordem dos assuntos, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela. Caso tenha algum problema técnico, peço que vocês me avisem, por favor. Se estiver tudo bem, seguimos. Entrou? Sim. Entrou, muito bem. Bom, como já foi dito, eu intitulei esta conversa aqui, Tradição Retórica e Pedagogia Retórica, John Dewey. Coloquei ali o meu e-mail institucional, uma página que eu tenho também, que tenho lá informações a respeito de mim, da minha produção, do meu grupo de pesquisa, das linhas de trabalho que eu sigo. Então, se porventura quiserem mais informações, podem recorrer, né? Essa conversa de hoje, essa palestra, ela é baseada num projeto que eu desenvolvo atualmente, junto com o meu grupo de pesquisa, que se chama Retórica e Argumentação na Pedagogia, grupo também cadastrado nos diretórios dos grupos de pesquisa do CNPq. Esse é um projeto que eu desenvolvo como pesquisador do CNPq, né? Sou uma pesquisa subvencionada, portanto, pelo CNPq, com Bolsa Produtividade, com vigência até 2024. Ou seja, um projeto que tem uma curta duração, relativamente curta, né? Mas que ele decorre de projetos anteriores que eu venho fazendo há alguns anos sobre esse tema, né? Esse tema da pedagogia retórica, da tradição retórica e também, em particular, sobre o pensamento filosófico e educacional de John Dewey. Para que vocês possam situar um pouco melhor o que eu vou abordar hoje, eu gostaria de iniciar fazendo um recurso aqui à história, à tradição filosófica que vem de Platão, que, todos sabem, se posiciona em suas obras de forma crítica em relação aos sofistas e em relação, evidentemente, e consequentemente, em relação à retórica, né? Todos conhecem, mais ou menos, mais ou menos, uns mais, outros menos, as concepções de Platão, que marcaram fortemente toda a tradição filosófica que nós seguimos até hoje a respeito desses temas, né? Platão sempre põe o sofista ou os sofistas que aparecem nos seus diálogos, né, com o personagem Sócrates, de maneira muito pejorativa, muito negativa, né? Aliás, há quem considere que Platão foi quem inventou, criou mesmo a diferenciação entre sofistas e filósofos. Até então, a palavra sofista ela se aplicava a qualquer pessoa que tivesse um conhecimento.
um conhecimento específico, não é? Fosse um expert em determinado assunto. Portanto, o próprio Sócrates seria um sofista, né? O próprio Platão seria um sofista, um sábio. Esse é o significado original da palavra. O Platão faz essa cisão entre o que é o sofista e o que é o filósofo, né? O filósofo é aquele que busca a verdade e se ocupa, portanto, com verdades de caráter universal, ao passo que, para ele, o sofista é um mero mercador do conhecimento, alguém que ensina a vencer batalhas retóricas, né? No contexto da Grécia clássica, as batalhas retóricas eram importantíssimas porque elas estavam presentes em duas instituições fundamentais daquela nascente sociedade democrática, né? Que eram a Assembleia e o Tribunal, fundamentalmente, né? Havia também o que o Aristóteles chama de retórica epidítica e tal, né? Mas era no tribunal que se decidia sobre quais valores são aceitáveis, quais condutas são aceitáveis ou não são aceitáveis, né? Se houve ou não houve transgressão de regra, de norma, de procedimento, se houve atos ilegais, e com isso se constrói um conjunto de valores para aquela sociedade. A Assembleia também tinha esse mesmo caráter, né? Que era decidir o destino da cidade. Então, batalhas retóricas eram travadas nesses grandes ambientes de vida do cidadão grego, né? E o Platão caracteriza os sofistas, Protágoras, Górgias, Hípias, né? Os primeiros sofistas, e os que ele conheceu, né? Porque boa parte dos primeiros sofistas o Platão não conheceu, ele não conviveu com eles, né? Mas ele conviveu já com uma etapa mais tardia da sofística, e ele, então, tem na sua filosofia a pretensão de que nós podemos alcançar o plano metafísico, né? Além do humano, das verdades transcendentais, e os sofistas não estariam, de forma alguma, ocupados com isso, apenas em vencer, né? Em persuadir, em convencer, e a mentira e o engano, tudo isso fazia parte, do ponto de vista do Platão, da atividade desses professores de retórica que eram os sofistas. Bom, essa tradição, como eu disse, ela é marcante, e até hoje, né? Os sofistas ainda aparecem nos manuais de ensino, né? Os meus alunos que vêm do ensino médio, e mesmo os que vêm de cursos universitários, sempre dizem que a imagem que eles trazem para a universidade dos sofistas é sempre essa imagem, né? A imagem que eles aprenderam lá em outras disciplinas, em outros momentos do seu estudo, né? Da sua vida acadêmica. Como sofistas, como um grupo de pessoas que sequer deveria ser considerado no campo da filosofia, porque não são filósofos, né? São enganadores, mestres da arte do engano. Bom, essa tradição, ela, recentemente, eu digo recentemente, estou me referindo ao século passado, né, o século XX, ela começou a ser contrariada, né? A visão a respeito dos sofistas começou a ser derrubada por uma série de estudiosos que se ocuparam em dar uma versão diferente da atuação dos sofistas. A fonte, muitas vezes, é o próprio Platão, né? Ou seja, a informação a respeito do procedimento, do pensamento dos sofistas é, de fato, ainda em grande parte Platão. Mas a interpretação que se dá a esses componentes é que difere. Então, dentre outros estudiosos que se ocuparam disso, eu destaco o Nathan Crick, que, então, pertence, é um jovem estudioso norte-americano que pertence a essa tradição de revisão da sofística e da retórica e compõe o conjunto das novas interpretações sobre esses temas. Nathan Crick, em 2010, publicou um livro que chamou muito a nossa atenção, porque o nosso grupo já estudava John Dewey até então, e já estudava a retórica a partir de Aristóteles, né? O livro do Nathan Crick, cujo título está aí, Democracia e Retórica, o livro do Nathan Crick chama a atenção para... Entendeu? Apareceu uma opção aqui para eu colocar autorização de câmera. Perdão? O Cabral está... Cabral, fecha o seu... Já mutei o microfone. Obrigada. Desculpe, professor. Posso seguir? Pode. Tá bom, desculpe, achei que fosse comigo. Bom, então,
Esse livro do Nathan Crick chamou muito a atenção do nosso grupo logo que ele foi publicado, porque ele, então, posicionava o John Dewey no campo da retórica, né? E ele caracteriza, nesse livro dele, o que é, então, uma tradição discursiva retórica, que ele situa, iniciada com os primeiros sofistas, ele trabalha principalmente com Gorgias e Protágoras, como sendo uma tradição discursiva que exalta, coloquei quase que literalmente aqui, em português, é claro, exalta radicalmente a individualidade, a experiência estética, a inteligência criativa e a persuasão como recursos para formar o cidadão para aquela democracia, para aquele contexto democrático. Portanto, os sofistas, em vez de serem enganadores, em vez de serem homens que não se ocupavam com a verdade, do ponto de vista do Crick, e ele representa aqui toda essa nova leva de estudiosos da sofística, do ponto de vista deles, os sofistas têm que ser estudados e valorizados pela contribuição que deram para dinamizar aquela vida democrática que os gregos possuíam, começaram a desenvolver, né? E para formar o cidadão para aquela forma de vida, né? A democracia. E ele situa, depois logo mais falarei sobre isso, o John Dewey nessa tradição retórica. E do ponto de vista educacional, o Crick caracteriza, então, o que seria a proposição pedagógica dos sofistas, que Crick chama de pedagogia retórica, né? Então, uma forma de educação, e aqui eu transcrevo quase literalmente também, que visa levar o estudante a compor e expressar o poder que emana de suas inclinações pessoais, não no estreito espaço de sua vida individual. Se tratava, evidentemente, de formar o homem enquanto pessoa, né, o cidadão enquanto pessoa, dentro do contexto daquela concepção de vida que os gregos estavam desenvolvendo, que era a democracia. Um regime que tem por sua natureza, a controvérsia, ou seja, a possibilidade de que todos exponham as suas opiniões, leva, evidentemente, ao surgimento de opiniões diversas, diferentes, contrárias, opostas. Então, formar o cidadão, do ponto de vista da retórica, nos termos de Nathan Crick, significa formar o cidadão para que ele consiga lidar com essa diversidade, né? Uma situação retórica, como ele chama também, que exige um debate permanente entre teses concorrentes, sem eleger a priori uma verdade suprema, uma verdade final, uma verdade prévia, né? Daí se entende perfeitamente a discordância de Platão, para quem a verdade pré-existe ao homem. Ela está no plano metafísico, né? Para os sofistas, ela não está no plano metafísico, ela está no plano físico, né? No plano da vida social. E nós temos que encontrá-la. Mas como que vamos encontrá-la? Debatendo. É pelo debate, é pelo enfrentamento das divergências, é pela construção do consenso que se constrói a verdade, e não buscando a verdade acima do em outro plano, no plano supra-humano. Então, a pedagogia retórica ensinaria isto. Esse seria o objetivo dela, ensinar o homem a se construir como pessoa, um indivíduo como pessoa, dentro de um clima democrático voltado para o bem da coletividade, enfrentando adversidades, sabendo lidar com o diferente, sabendo expressar as suas inclinações pessoais e acolhendo o consenso, né? Sempre dentro desse espírito democrático. Então, com isso, nós temos aqui, de maneira muito sucinta, o que é uma tradição discursiva retórica, o que é a pedagogia retórica. E vem também do Nathan Crick, como nosso inspirador dos trabalhos que vimos fazendo desde então no nosso grupo, a figura do John Dewey, que ele próprio, Crick, vocês veem ali no subtítulo do livro, considera o máximo expoente da tradição retórica e da pedagogia retórica. O Dewey é um autor bastante conhecido no campo da educação, né? Nos cursos de pedagogia, ele é tratado, muitas vezes maltratado, mas que está sempre presente. Os manuais, as disciplinas de história da educação, de filosofia da educação, sempre trazem esta figura importante, cuja atuação começou ali no final do século XIX, se estendeu até quase a metade do século XX, né? Dewey viveu mais de 90 anos, uma
vida muito produtiva. E é interessante para vocês, que não são da área, saberem mais ou menos os pontos de destaque na trajetória profissional e intelectual dele, né? Ele, primeiro, formado filósofo, trabalhou na Universidade de Michigan, e como grande parte da intelectualidade da época, ele era um hegeliano, um seguidor de Hegel. No entanto, ali na Universidade de Michigan, ele conhece os trabalhos de seus contemporâneos, Charles Sanders Peirce e William James, que estavam ali, evidentemente não sempre concordando entre si, mas estavam criando uma nova escola filosófica chamada de pragmatismo. Então, o Dewey vira sua cabeça do hegelianismo, ele se interessa por James, por Peirce, e ele próprio se torna um dos fundadores, um dos criadores dessa corrente filosófica, que é o pragmatismo. Começa ali também a desenvolver em Michigan interesse pela educação, e isso leva a Chicago, à Universidade de Chicago, onde ele ficou ali praticamente 10 anos, foi para lá para criar e dirigir uma escola para crianças, chamada Laboratory School, uma escola absolutamente inovadora. Tem muitos estudos já hoje sobre essa escola que mostram que nela estão as raízes de inúmeras outras iniciativas inovadoras que surgiram dali para frente, né? Vários teóricos da educação, vários pedagogos, ao longo do século XX e até hoje, trazem ideias, concepções teóricas e orientações práticas para transformar a escola, que nós encontramos já na Laboratory School do Dewey, lá no finalzinho do século XIX. Então, o Dewey começa ali a produzir a sua obra educacional. Ao mesmo tempo, vai produzindo a sua obra filosófica também. E, por fim, depois, devido a inúmeras divergências que aconteceram lá em Chicago, ele se desliga, vai para a Universidade de Columbia, onde fica até 1930, quando se aposenta. Mas, vejam que ele veio a morrer em 1952, né? São aí 20 e tantos anos, 22 anos depois de ele se aposentar, ele continua produzindo, continua escrevendo, grandes livros dele foram escritos depois de 1930, e atuando. Era um ativista, não era um teórico de laboratório, de gabinete, né? Ele era um ativista, ele teve inúmeras atuações importantes durante todo o seu período de vida, né? Um homem que atravessou aí a Primeira Guerra, né? Que viu a ascensão do nazismo, do fascismo, viu a Segunda Guerra, viu a bomba de Hiroshima, viu muita coisa, e ele atuou fortemente, né? Em vários campos da vida intelectual nos Estados Unidos e no mundo. Eu coloco aqui, só para vocês terem uma breve noção do tamanho da obra do Dewey. A Southern Illinois University, ela organizou essa obra, né? A Joanne Boylston organizou a obra do Dewey em cronologias, em 3 cronologias. Vocês somam aí, são 15, 20, 37 volumes de obras. Obras, quero dizer aqui, livros, artigos, ensaios, transcrições de aula, correspondências, enfim. A obra do Dewey é muito grande, obviamente impossível de ser estudada numa vida, né? Então, quando eu ouço alguém dizer que eu sou especialista em Dewey, eu sempre fico um pouco acanhado, porque ser um especialista em Dewey supõe, muitas vezes, que eu conheça a obra de John Dewey, né? Eu conheço alguma coisa, mesmo porque a obra é muito extensa, né? E eu estou mais preocupado aqui com temas específicos, né? Eu coloquei aqui também um pequeno excerto aqui de alguns títulos, para vocês terem uma ideia de como Dewey se movimentou na sua produção intelectual entre a educação e a filosofia e conjugando as duas áreas. Vocês veem ali que os primeiros títulos ali em vermelho, até 1916, são títulos da área de educação, né? Os próprios nomes já estão dizendo, a escola é a sociedade, interesse e esforço em educação, como pensamos que se aplica também à educação, democracia e educação, que é considerada a sua obra máxima. Claro que, enquanto escrevia essas obras, escreveu várias outras no campo estrito da filosofia. E depois, Dewey praticamente não escreve nenhum grande título, nenhuma grande novidade depois de Democracia e Educação, no campo da educação.
né? Os outros títulos, vocês vão ver que se distribuem ali entre temas da filosofia, natureza humana, experiência e natureza, temas políticos, né? O público e seus problemas, individualismo velho e novo, a arte como experiência, que é um livro importantíssimo em que está a sua teoria estética, lógica, com alguns dos títulos, mas o forte da produção do Dewey na área de educação vai até, de fato, 1916. Em 1938, tem um pequeno livro, o Experiência e Educação, muito importante, pequeno, mas muito importante, mas que é apenas um refinamento do que ele já havia escrito sobre educação até então, né? Bom, nós temos aí um primeiro problema, que é como analisar, como estudar a obra educacional de John Dewey sem compreender a sua filosofia. Eu disse há pouco que ele se vinculou a uma filosofia que é o pragmatismo, uma filosofia nova, né, que não pertence à tradição filosófica, que é o pragmatismo surgiu ali no século XIX, né, que ele foi um dos criadores disso. Então, trata-se de uma concepção filosófica específica, fora dos padrões tradicionais da filosofia, antiplatônica, né? E cujos temas dessa filosofia em Dewey atravessam toda a sua reflexão educacional. São, inegavelmente, temas que sustentam a sua reflexão no campo da educação. Então, quando se estuda John Dewey, geralmente se toma um conceito fundamental, que é um conceito filosófico que se aplica à educação. Se tomo vários conceitos, né, centrais, eu vou me ater a um deles, que é o conceito, a noção de experiência, para que a gente possa chegar a entender a filosofia deweyana, a filosofia educacional deweyana, como dentro da tradição retórica e como constituindo, como nos ensina o Nathan Crick, constituindo o ponto alto da pedagogia retórica. Então, a noção fundamental do Dewey é essa. Ele é contrário ao dualismo intelecto-corpo, né, que tem vários nomes, né? Impressões sensoriais versus inteligência, espírito versus corpo, teoria versus prática, né? Esses dualismos, diz o Dewey, eles atravessam toda a história da filosofia e têm, obviamente, sua origem em Platão, né? Quando Platão dividiu o mundo entre um mundo inteligível, o mundo do intelecto, da razão, onde estão as verdades finais e definitivas e imutáveis, e o mundo do corpo, né? O mundo da ação humana neste espaço em que nós vivemos, o mundo dos sentidos, o mundo das opiniões. Então, o Dewey contraria essa tradição que vem de Platão. E a sua noção de experiência deixa a gente perceber isso muito claramente. Ele diz que o que ele chama de experiência não é algo que se passa exclusivamente no intelecto, nem exclusivamente no corpo. Ele está pensando em ter experiência como algo que funde, que é impossível dizer quando a experiência, eu estou tendo uma experiência, quando ela é intelectual, quando ela é física, corporal, sensorial. Nós, quando temos uma experiência, nós operamos ao mesmo tempo com o corpo e com o espírito, em continuidade, numa relação intrínseca, numa relação dialética mesmo, né? E o que nós fazemos quando temos uma experiência? Como é que uma experiência nos leva a produzir conhecimento? Quando nós temos um objeto diante de nós, nós agimos sobre o objeto para conhecê-lo. Nós atuamos sobre o que está fora de nós. Mas esse objeto, nós atuamos sobre ele intelectualmente e fisicamente, de alguma maneira. Mas o objeto age sobre nós. O objeto nos influencia. Ele altera as nossas disposições corporais, em que estão envolvidas as nossas paixões, e altera as nossas disposições intelectuais. Então, experiência não é simplesmente fazer alguma coisa com o objeto, é interagir com o objeto. E nessa interação é que se produz o conhecimento, é que se produz o conhecimento sobre o mundo.
Então, o conhecimento é fruto dessa relação de compartilhamento entre mente e corpo sobre o objeto. O objeto nos modifica, né? Então, o Dewey diz que há experiências que são experiências educativas. Há experiências que não são educativas, tá? Depois podemos falar sobre isso. Mas ele fala que a experiência, no sentido que ele está falando, ela tem um caráter educativo. Uma experiência é educativa quando ela nos deixa prontos para ter novas experiências, para enfrentar novas situações desconhecidas. Então, ela deixa em nós um saldo, ela deixa em nós um ganho que nos permite utilizar o resultado dessa interação com o objeto, mente e corpo com o objeto, em novas experiências. O valor da experiência está em nos preparar para novas experiências. Pode dizer, mas uma experiência que produz um conhecimento em si já não é suficiente, né? Ela já não resulta em alguma coisa positiva? Sim, né? O conhecimento obtido pela experiência é em si valioso, mas mais valioso é o fato de eu ter aprendido a como me relacionar com o mundo. Esse aprendizado que se dá pela experiência, quando ela é verdadeiramente educativa, esse aprendizado é que é importante, porque ele é útil em novas situações desafiadoras que temos pela frente. Então, uma experiência é verdadeiramente educativa quando ela possui um caráter estético. E aqui, eu não vou fazer os links todos, né? Mas aqui é que o Nathan Crick, então, começa a associar a teoria deweyana, pedagógica deweyana, a pedagogia deweyana, com a pedagogia dos sofistas, por esse caráter, né, que se traduz na noção de experiência estética do Dewey, né? Então, uma experiência possui um caráter estético, e aí ela é verdadeiramente educativa, quando ela é uma experiência única, quando ela é uma experiência singular, uma experiência marcante, né? Isso está lá no Arte como Experiência, né? Quando o Dewey se refere a ter uma experiência, né? É uma experiência absolutamente que toca, de fato, a minha pessoa, né? Fisicamente e intelectualmente. Ela produz um impacto em mim, por isso ela deixa um saldo, ela deixa uma marca em mim que me habilita para novas experiências. Vocês podem dizer, mas uma experiência pode não ser assim, né? Pode ser uma coisa pela qual eu passo de maneira absolutamente incólume. De fato, então essa experiência não é uma experiência estética, ela não tem um caráter educativo. Uma experiência estética, ela tem os seguintes componentes: ela tem um início, ela tem um começo, e diz o Dewey, ela começa quando algo nos desafia, quando algo realmente nos desafia. Na educação, muitos dos desafios postos pelos professores para os alunos, quando põem, né, não são verdadeiros para os alunos, não são realmente mobilizadores, são desafios propostos pelo currículo, pela instituição, pelo professor, que o aluno embarca, né? O professor está propondo um problema, vamos resolver o problema, mas isso não toca, de fato, o âmbito vital, né? A experiência vital do aluno. Mas, então, uma experiência estética e verdadeiramente educativa, ela tem um começo, e esse começo tem que estar relacionado com os interesses e com as possibilidades do aluno. Que, desafiado, se lança, então, ao que chamamos de um meio, né? Se lança, então, numa busca por uma resolução e chega e alcança, de fato, esse fim, essa consecução. Então, a experiência tem um objetivo, tem um desenvolvimento e tem uma consecução, uma finalização que de fato, então, mobiliza as paixões, né? Se mobiliza as paixões no começo, mobiliza as paixões no final também. E, baseado nessa concepção, Dewey elabora a noção de pensamento reflexivo. Pensamento reflexivo é algo que aparece em muitas de suas obras, mas principalmente no livro How to Think, ou Como Pensamos, que depois aparece em Democracia e Educação e em vários dos seus textos. O Dewey
chama, então, de pensamento reflexivo essa experiência que tem um caráter estético, visa obter a solução para um problema significativo, como eu já disse. O desenvolvimento, a partir desse problema que se instaura para a pessoa, para o aluno, digamos, esse desenvolvimento é o que o Dewey chama de uma investigação, ou seja, eu vou atrás de respostas para o problema, porque o problema é significativo para mim. E Dewey diz, é como fazem os cientistas. Os cientistas são desafiados constantemente, frequentemente, por um problema qualquer. Né? Tivemos aí recentemente, né? Surge um vírus que infecta a humanidade, etc. Aí um problema. Resolver esse problema é a investigação. As pessoas comuns também não fazem isso de forma tão metódica. Mas se você tem um problema no seu dia a dia, um problema que é significativo para você, você vai em busca de uma solução. Você tenta resolvê-lo. Né? Então, isso é a investigação. O que é que você faz? Você vai tentar obter informações. Não se resolve um problema sem informações sobre a natureza do problema, o que o compõe, os fatores que estão envolvidos. Uma vez tendo um bom arsenal de informações, você raciocina. Levanta hipóteses que possam responder ao problema. E elaboradas as hipóteses, você testa as hipóteses. As hipóteses que se revelarem capazes de responder o problema, elas são chamadas de conhecimento. Então, quando o resultado da experiência é satisfatório, o resultado do processo reflexivo é satisfatório, quando atende o problema inicial proposto, um problema significativo, então nós dizemos, eu sei algo, eu tenho um conhecimento sobre aquilo. E volto a dizer, mais do que obter um conhecimento, o que a pessoa ganhou? Ela se preparou para enfrentar novos problemas. Novos problemas poderão ser enfrentados tendo por base a experiência de resolver problemas. O que na pedagogia aparece muitas vezes com o slogan aprender a aprender. Mais importante do que aprender alguma coisa é aprender, como resolver problemas. O diferencial está no processo, né? No aprendizado do processo, que se espera, quando bem conduzido, né? E aí a atuação do professor, do educador em geral, tem um papel muito grande, em promover a potencialidade criativa do aluno. Né? Vocês podem dizer, mas um problema pode ser resolvido recorrendo a uma resposta pronta. Bom, então aí não houve envolvimento nenhum da criatividade, da capacidade de invenção, da inventividade. Né? Cabe aos professores, aos educadores, criarem situações problemáticas que motivem o estudante a buscar conhecimento e inventar soluções. Buscar informações e inventar respostas. Com isso, ele se prepara, de fato, para enfrentar novos problemas. Ele se prepara para enfrentar situações conflitantes. E que isto seja feito num ambiente de compartilhamento. Ou seja, estamos pensando num aprendizado em sala de aula, em que podemos trabalhar em equipes, em grupos maiores ou menores, em que os estudantes possam interagir, possam trocar ideias, possam debater, num ambiente de liberdade. Liberdade para buscar informação, liberdade para propor soluções, para levantar hipóteses. Notem como o que o Nathan Crick relaciona Dewey com os sofistas, um dos aspectos interessantes é essa noção de democracia que o Dewey traz para a educação. Essa ideia de que educar tem que ser uma prática realizada num ambiente de compartilhamento, num ambiente democrático, em que todos possam falar, todos possam se expressar, propor ideias, propor soluções. Com isso, se forma o cidadão para a democracia. Então, ao mesmo tempo que você ensina conhecimento, né, através do processo de investigação, do pensamento reflexivo, você forma a pessoa para enfrentar problemas, não só os problemas escolares, os problemas da vida em sociedade, enfrentá-los de maneira compartilhada, trocando ideias, trocando informações, aceitando opiniões divergentes e buscando consenso. Então, o trabalho em equipe nas escolas, o trabalho em grupo, não é aquilo que os mais velhos aqui conheceram, provavelmente no tempo em que foram estudantes, quando criança, né? Em que cada um pegava uma parte, né?
Você faz a capa do trabalho, você vai redigir o trabalho, você pesquisa nos livros e você faz o resumo, né? Aí junta tudo. Isso não é resolver um problema, né? Isso é repartição do trabalho, né? A ideia do compartilhamento é que todos possam participar de todas as etapas na solução do problema. Isso é formar o cidadão para a democracia na escola, né? E é também produzir conhecimento, ensiná-los como o conhecimento se produz, como é o trabalho do cientista, né? Então, não se trata em DUI de jogar fora o currículo, né? Cuidado com o dualismo, né? Então, vamos para a prática, jogamos fora a teoria. Não se trata disso. DUI leva em conta o conhecimento, DUI sabe que a ciência é o ponto mais alto do desenvolvimento do conhecimento humano, só ele não quer ensinar a ciência, o conhecimento pronto e acabado. Ele quer que os alunos produzam, que os alunos criem, inventem, busquem soluções, tal qual os cientistas fizeram, cada qual em sua área, né? Muito bem, e falar sobre tudo isso é muito fácil, o grande problema é enfrentar esses desafios no dia a dia. Como fazer isso? Né? Para o DUI, educar é ensinar a pensar reflexivamente, é ensinar a investigar, é produzir conhecimento com a criança, com o adolescente, dentro de um ambiente democrático, isso tudo se resolve facilmente na teoria. O problema é como fazer isso. Como organizar o ensino dentro dessa perspectiva do pensamento reflexivo. Como não reproduzir os dualismos que o DUI tanto critica, entre a teoria e a prática, o cotidiano dos estudantes. Como propiciar experiências estéticas na sala de aula, que é um ambiente tão tradicional, tão fechado, né, por várias razões. Então, acho que trabalhar com John Dewey teoricamente, e dentro dessa perspectiva da retórica, é muito gratificante, mas o problema não se esgota, né? Eis um problema no sentido dewiano, né? E agora que você já domina a teoria do autor, como é que você faz para colocá-la em ação? Está aí um problema tipicamente a ser resolvido pela investigação. Bom, muito bem. Espero não ter avançado muito no tempo que me foi dado, previsto, e fico à disposição de vocês para conversar. Nossa, eu estou aqui só escrevendo, aprendendo. Foi bárbaro, professor. O senhor foi, assim, o horário está excelente. Tá bom? A sua exposição foi maravilhosa. Aprendi muito aqui e alguns de nós aqui do grupo, nós damos aula, né? E na fala do senhor, com certeza absoluta, nós fomos construindo ali, eu fui construindo toda essa questão do trabalho em grupo, né? Remontou lá a Aristóteles, aos sofistas, como eles eram tratados no início também, e eles pediram para ser tratado desse jeito, né? Eles trabalhavam a retórica de uma forma meio estranha, né? E o que me chamou muita atenção na sua fala foi o fato que eu sempre trago no meu dia a dia. Como que eu vou trazer a teoria para a prática? Né? Ensinar, o que seria o ensinar? E de uma forma brilhante, o senhor esclareceu perfeitamente. É a interação. Né? Nós precisamos interagir, passar um conhecimento apenas não adianta nada, né? É essa criação desse novo, que o conhecimento que o professor transmite permite ao seu aluno reinventar, né? Recriar. Eu achei assim, trabalho em grupo também, eu acho bárbaro. Trabalho em grupo, exatamente o que o senhor disse. Todos pesquisam a mesma coisa e compartilham o conhecimento. E nesse compartilhar existe o crescimento. Eu fiquei assim, eu escrevi várias observações aqui. Se eu fosse comentar, eu ficaria até amanhã aqui com o senhor, que eu aprendi muita coisa, gostei demais. Mas eu vou passar a palavra agora para a Catherine e para a Márcia Pituba, para ver se elas querem fazer alguma observação, se tem alguma pergunta no chat, tá? Eu vou aguardar aqui as meninas falarem. Bom, a Márcia, não sei, já tem aqui uma pergunta no chat da Soraya Chediak.
Mas eu estou encantada com a exposição do senhor, professor, maravilhosa. Muito obrigada, viu, professor, por dividir conosco esse conhecimento. E eu gostaria de fazer a minha pergunta, e tem uma pergunta da Soraya Diak que eu deixo para a Márcia Pituba fazer. Pode ser, Márcia? Então, eu vou... na verdade, o que eu vi, assim, nós tivemos recentemente aqui um questionamento do professor Luiz no nosso grupo sobre a função heurística da retórica, né? Que, assim como definiu Rebu. E eu vi aqui que tem uma relação com esse coletivo também, né? Do Dewey, né? Que ele fala sobre essa experiência coletiva, né? Nunca individual. Então, a função heurística da retórica também, né? Segundo Rebu, que dá essa oportunidade da descoberta, né? E aí eu acredito que há esse enlace entre essas duas teorias, o que proporciona uma experiência muito prazerosa, porque também ela relaciona com a descoberta, né? E uma outra coisa também, eu estudei uma parte sobre fruição literária, e essa experiência que ele diz do começo, meio e fim, eu acho assim maravilhosa essa ideia, porque não é o que acontece, infelizmente, em sala de aula com o ensino da literatura. O que a gente faz, assim, muitas vezes, né, como eu também já fui professora de literatura no ensino médio, são fragmentos literários, infelizmente, né? Então, são alguns simulacros, o que não vai de acordo com o pensamento do Dewey, né? Sobre a experiência na sala de aula, sobre o começo, meio e fim. E outra coisa também, professor, que quando o senhor falou sobre o que toca, né? O que nos toca e o que nos passa, me lembrei do La Rosa, né, que ele fala sobre a experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca, porque nos dias de hoje, com tanta informação, se passa muita coisa, mas não nos passa, né, como experiência. Então, muito obrigada, professor, por essas considerações. Se o senhor puder falar sobre qualquer um desses pontos, eu fico muito feliz. Tá bom, obrigado, Caterine. Muitos conteúdos que você me lança também, mas eu penso o seguinte, o que é valorizado por esses novos autores nos sofistas, primeiro que os sofistas eram muitos, né? Houve sofistas a cada esquina na Grécia, em Atenas e em outras cidades do universo grego, né? O foco desses novos autores, desses novos estudiosos, novos pesquisadores, é nos chamados primeiros sofistas, né? Principalmente três, né? O Protágoras, o Gorgias e o Hípias e alguns outros. E não no que veio depois, né? Porque, obviamente, a arte retórica, ela foi, como toda arte, ela vai se deturpando com o tempo, né? Ela vai se tornando algo que não condiz com a sua origem, né? Então, quando falamos dos sofistas, estamos falando de alguns sofistas, né? Essa tradição sofística decorre de alguns sofistas. E a ideia central está justamente nisso que você destacou, né? Na capacidade de inventar, na invenção. Acho que isso é fundamental, porque nós temos que lembrar que aquele mundo da Grécia clássica, ele estava criando uma forma de vida que não existia, não tinha precedente. Não tinha precedente, não tinha algo que eles pudessem, não tinha uma tradição que eles pudessem dizer, bom, porque os antepassados. Lembra que os primeiros filósofos fizeram um esforço muito grande para romper com a tradição do mito. O mito, sim, o pensamento mítico, sim, recorre a uma tradição, né? Tem os narradores tradicionais que contam a história da civilização, daquele grupo, daquela coletividade, para solidificar um conjunto de valores a ser seguido. Os primeiros filósofos, no ambiente democrático, eles rompem. Então, não há uma tradição a que recorrer. É preciso inventar o mundo, né? É preciso criar. Então,
ir para uma assembleia, ir para um tribunal, você tem que inventar valores e persuadir sobre o valor desses valores, né? Sobre a relevância desses valores. Então, essa capacidade heurística, como você chama, né? De invenção, de criação, é porque um mundo novo estava sendo criado, né? Um mundo sem precedentes, sem uma tradição que se pudesse seguir, né? Bom, é isso que me chama a atenção. Sobre a quantidade de informações hoje, é realmente um tema vasto, né? Porque a informação está em todo lugar hoje, né? Não preciso nem explicar como, né? À disposição. Os nossos estudantes abrem ali o celular deles, sabe um monte de coisa, né? Tem informação. Agora, a informação que interessa, a informação que realmente pode contribuir com a formação da pessoa, essa requer um papel fundamental. Por isso, ainda sou dos que pensam que a escola tem um papel fundamental na formação da pessoa. Não dá para deixar a formação da pessoa a cargo das redes sociais, a cargo da televisão, né? Antigamente se falava do rádio, né? Até hoje o rádio é importante, forma a pessoa, né? Os comunicadores são formadores de opinião, né? Agora, se a escola abdica do seu papel de formar, ela está entregando essa formação para fontes que nem sempre são as melhores, ou que nós não consideramos as melhores, né? Daí tanta gente formada, né? Pessoas com formação universitária, que não têm a menor noção de como se produz conhecimento científico, né? Estou dando uma disciplina aos meus alunos e comecei lá com Thomas Kuhn, para eles entenderem como é que se forma o conhecimento científico, né? Que não é uma coisa eterna, imutável, é fruto justamente do progresso, da acumulação, do debate, da divergência, né? Quer dizer, acho que a falta dessa formação na escola é que produz profissionais, gente que tem formação acadêmica e que não é capaz de discernir o que é uma pesquisa com valor científico e uma pesquisa baseada na mera opinião, na mera observação clínica, né? Nós tivemos esse embate aí nesses últimos 2 anos de forma muito, muito cruel. É isso. Obrigada, professor. Márcia Kituba, está com a palavra. Professor, a gente tem 2 perguntas aqui no chat. Eu vou fazer uma e deixar a outra para a Catrine fazer depois. A Soraya Chediak pergunta: professor Marcos, nesse processo de produção de conhecimento, a partir do compartilhamento e de trabalhos em grupo, como podemos proceder com aqueles pais e eu mesmo, gestores, que não apoiam essa ação? Então, eis aí um problema, no sentido do Iano mesmo, né? Eu sempre digo para meus alunos da pedagogia que eles têm que ser preparados para o fracasso, né? Porque as teorias sobre como fazer na escola, elas são maravilhosas. Você vai chegar na escola, você vai encontrar um gestor, uma família preparada para acolher as ideias inovadoras que você traz. Eu digo, cuidado, né? Você vai fracassar. E eles veem isso já no nosso curso aqui, que tem uma ênfase muito forte em estágio acompanhado e tal, e depois na vida profissional, né? Então, eu penso que o aluno que vai ser professor, a pessoa que vai ser professor, tem que estar preparado para enfrentar os problemas. Cada escola vai ter um tipo de problema, cada gestor vai impor uma determinada regra de cerceamento, cada grupo de famílias vai ser um. Não há como você dar uma resposta teórica para isso. Você pode estudar os teóricos que tratam de família, que tratam de gestão, que tratam... Tá? Agora, o aluno tem que estar preparado para chegar lá, identificar o problema, perceber aquele problema como sendo um problema dele, um problema importante, e solucionar. E usar a inventividade, a criatividade, o diálogo, saber, né, saber argumentar, saber persuadir, tentar, faz uma hipótese, testa, deu errado, vai com outra, testa, né? Eu acho que a formação do professor, ela deveria ser, né, eu tento enfatizar isso, uma preparação justamente nessa capacidade de você perceber o problema, identificar e lutar para resolver. Então, não tem uma resposta. O que fazer com... Eu só digo isso, eleja aquilo como um problema, né? Um problema, e acredite que ele tem solução.
talvez não nesta vida sua, né? Talvez precise de mais algumas vidas para resolver. Alguns outros problemas são mais simples, basta uma conversa, um diálogo, né? Pedir uma oportunidade para testar a sua metodologia diferente e tal, né? É acreditar que os seres humanos, nós todos que estamos na escola, em específico, né? Temos disposições pessoais e intelectuais que podem ser mudadas. Eu acho que partir desse princípio é um caminho. Antes de passar para a próxima pergunta, professor, eu queria fazer um diálogo aqui. Nas minhas pesquisas, eu venho estudando muito essa questão do pensamento, da palavra, a linguagem, e fazendo uma amarração com a memória, né? Que tem tudo a ver com a questão da criatividade, dessa invenção que o senhor fala, né? Da criatividade, enfim, da imaginação. Tudo está muito, muito bem amarradinho. E o senhor traz na questão da experiência, fala da questão da experiência estética, e isso precisa, nos habilita para novas experiências, e vem falando dessa questão dos posicionamentos, né, em relação dos alunos. E para mim isso é muito claro, né? Como o Dewey, ele sempre foi eleito um dos queridinhos filósofos da pedagogia. Isso tem muito a ver com a questão da cidadania, né? E a minha pergunta exatamente é o seguinte: por muito tempo veio acontecendo uma questão de uma dissociação do corpo, né, e das ideias, né? Então, isso, assim, fica muito separado. Se a gente for pegar o Foucault, a gente tem a questão da docilidade dos corpos. Né? O que eu venho observando, vou voltar para a minha pesquisa, que o corpo, ele vem sendo muito requisitado, né? Até a própria manifestação das mulheres, o jeito de se vestir, o jeito de se expressar, né? Isso está muito latente, isso está muito forte. O senhor acredita que talvez a gente esteja voltando a talvez querer unir essa questão do corpo com as ideias, né? A gente tem vários momentos dessa cisão. A gente tem com o Descartes, o Foucault, quando ele pega essa questão da docilidade dos corpos, há uma outra forma de cisão disso. Pelo que eu venho lendo, eu venho observando que talvez a gente esteja despertando para isso, mas eu queria saber do senhor, o que o senhor acha? Falei muito, mas eu acho que me fiz entender. Legal, e pôs uma questão importante. Eu não sei o que pode acontecer, né? O que vai acontecer. É um futurismo que eu não domino. Mas, assim, olhando para o que vem acontecendo nos movimentos de revalorização do corpo, de retomada do corpo, o corpo da mulher, o corpo negro, né? o corpo gay, né? São vários movimentos que a gente vê que põem de novo o corpo no protagonismo. Eu acho isso muito interessante, né? E isso eu acho que é o que desperta tanto temor, né, dos conservadores, porque por razões óbvias, né? Você está desconstruindo uma cisão que tem toda uma história na tradição do pensamento ocidental, que é a cisão entre o corpo e o espírito, entre o corpo e o intelecto, né? Então, acho que esses movimentos que a gente está assistindo hoje, eles têm esse potencial. Eu acredito que eles têm esse potencial de retomar o valor do corpo na sua vinculação com o mundo das ideias, né? A utilização do corpo, a valorização do corpo, ela traz junto com ela uma valorização de conceitos, de concepções do ser humano, né? Acho que a tendência é essa, o movimento se desenha nessa direção. Se vai ou não vai, eu não sei dizer. Eu espero que vá, eu espero que sim, né? Eu fui adolescente nos anos 70,
estudante universitário nos anos 70, né? E tenho muitas memórias também, como você citou, né? Do uso do corpo naquela geração, né? Do modo como o corpo aparecia para aquela geração, apareceu para aquela minha geração dos anos 70, né? Na música, nas artes, na própria escola, na faculdade, nos esportes, né? Mas notei que depois, nos anos 80, 90, houve um recrudescimento. Eu acho que houve um envergonhamento. Curioso isso, posso estar enganado, não estou baseado em pesquisa, não, só na minha memória pessoal, né? E agora, de uns 20 anos para cá, noto que esse movimento tem. Então, acho que há ondas assim, né, que vão e voltam, então é difícil saber para onde vai. Pode ser que as tendências conservadoras vençam e, de repente, a gente tenha que se esconder de novo, né? Entrar no armário outra vez. Pois é, obrigada, viu, professor? A Soraya também agradeceu ao senhor a resposta. Eu vou fazer a pergunta da Cláudia. Professor, o senhor apareceu. O senhor quer falar, professor Luiz? O microfone está mudo. Estou aqui vivendo uma real experiência. Então, tá bom. Então, eu vou fazer a pergunta da Claudiana e, em seguida, eu dou a palavra ao Neilton, tá? Que ele levantou a mão. Então, deixa eu ver aqui, porque tá um pouquinho escuro. Deixa eu ver se eu consigo... Alguém consegue? Tá tão clarinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Em tempos tão tenebrosos... Eu tinha que tentar abrir no chat. Escreve qualquer coisa aqui no chat, porque aí quando aparece... Eu também tive essa dificuldade, mestre. Claudiana, você não quer ligar o microfone e fazer a pergunta? Porque eu também não consegui ler o seu texto, confesso. Porque acho que tá como se fosse um textinho, uma marca pintadinha. Difícil. E aí ficou branco, a gente não consegue ler. Em tempos tão tenebrosos, vivenciados pela... faz você a pergunta, isso. Por favor. Pronto, por favor, Claudiana, obrigado. Boa tarde, né? Muito obrigada, primeiramente, ao professor Marcos Vinícius. Que excelente explanação o senhor trouxe aqui para a gente na tarde de hoje. Fiquei muito contente, assim, em conhecer um pouco mais, né, sobre o pensamento do Jung. E, então, a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu faço uma breve reflexão, né, assim, que em tempos tão tenebrosos, vivenciados por nossa humanidade, precisamos, então, acreditar e compartilhar do pensamento do Jung ao promover uma pedagogia retórica que se sustenta no provável e no verossímil. Então, pensando nisso, podemos considerar que a educação brasileira já consegue absorver esse fundamento da importância do movimento, da mudança, né? Da permanência de diferentes métodos educativos? Assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso. Muito obrigada. Claudiana, quando você fala a educação brasileira, é um universo muito amplo, né? Muito amplo. Não só pelas dimensões do país, mas como pelas diferentes condições em que as escolas existem em cada região, em cada localidade, em cada microlocalidade, né? As condições são muito variáveis, né? Então, não daria para fazer uma resposta assim, sobre a educação no Brasil. O que eu posso dizer, e acredito, que nós já temos material acumulado, nós temos experiência acumulada, temos conhecimento, temos pesquisa, temos gente formada, né, para que a educação brasileira dê um salto gigantesco, eu acho. Agora, por que não acontece? Né? Porque nós temos, se você olhar para a nossa tradição, para a nossa história da educação, você vai encontrar figuras que produziram conhecimento inovador desde os anos 30. Né? Você tem lá os chamados pioneiros da educação nova, com Anísio Teixeira, com Lourenço Filho, com Fernando de Azevedo, gente que foi para a universidade, que formou outras pessoas, que dirigiu órgãos públicos. Né? Depois você tem um refreamento desse movimento nos anos da ditadura militar, mas você tem um Paulo Freire que
não aqui, mas fora, continuou produzindo, né? Continuou produzindo e é estudado e reconhecido no exterior, né? E mesmo na atualidade, nos últimos 30, 40 anos, você tem uma enormidade de pesquisa, de conhecimento, de produção, de propostas, né? Então, eu acho que falta para nós, para dar uma resposta categórica, dizer sim, né, esse conhecimento vai acontecer, falta uma vontade política. Assim, não digo só dos governantes, não, eu acho que de nós mesmos, acadêmicos, professores, pesquisadores, que muitas vezes nos conformamos em produzir, publicar um artigo, fica nisso. Não põe aquilo em ação, não influencia políticas públicas, né? Não age, não atua com seus próprios alunos, né? Ensina aquela teoria, mas não faz correspondente a isso, né? Eu coloquei ali os desafios que eu vejo, que eu tento enfrentar, né? Como fazer com que aquele seu conhecimento inovador, bacana, produzido, se transforme em algo concreto na sala de aula? É uma dificuldade imensa, né? Então, quando eu digo vontade política, não estou dizendo só dos governantes, né? Dos gestores, de secretarias de educação, das escolas, mas também de nós, pesquisadores, nós que produzimos o conhecimento, teríamos que fazer isso acontecer, né? E começa acontecendo no dia a dia da sua sala de aula, da sua turma de alunos, da sua faculdade, do seu curso, né? Então, eu não posso dizer para você que o Brasil vai nesse rumo, vai nessa direção, né? Volto a dizer, pode ser que as coisas se invertam em outra direção logo mais, né? Como já estão se invertendo nos últimos anos. Mas acho assim, potencial nós temos. Potencial nós temos. O que nós temos é que enfrentar o desafio de colocar isso em ação, né? Não deixar que ideias, muitas vezes, que têm uma roupagem de novidade, né? Vamos transformar a escola num organismo eficiente, tal qual uma empresa, né? Agora o professor oferece, entrega aquilo que o aluno consumidor quer receber, né? Essa relação de troca, de venda, comércio, acho que é uma série de ideias assim que a gente precisa combater, né? São muitas metáforas interessantes, né? A metáfora do consumidor, que estão presentes em muitos discursos pedagógicos, com uma roupagem, muitas vezes, aparentemente inovadora, mas que são absolutamente retrógrados. Estão fazendo nada mais, nada menos do que retomar modelos que já se mostraram superados, ultrapassados, né? Então, falta um pouco essa disposição para o enfrentamento, eu acho, assim, um enfrentamento sadio, né? Para que as coisas possam acontecer. Mas eu estou no grupo dos otimistas. Não dá para perder as esperanças, né, professor? Afinal, a gente é professor, né? E faz parte ter esperança. Neilton, vou te passar a palavra. Pode fazer a sua pergunta, querido. Ok, muito obrigado. Professor Marcos Vinícius, gostaria de agradecer pelo conhecimento compartilhado. Até então, eu não conhecia sobre a pedagogia retórica do Dewey. Até o nome eu não pronunciava Dewey, eu pronunciava Dio. Então, é mais um aprendizado. Eu acho que a partir desse conhecimento compartilhado hoje, talvez isso nos ajude a teorizar sobre a Invention, né? Algo que eu estou aqui imaginando. A minha pergunta é o seguinte: eu havia lido o seu artigo que o senhor fez com a Viviane, né? Eu não li todo, porque o tempo não permitiu, mas li a metade, aproximadamente, e eu vi assim, que no início o senhor fala que vários autores eles contribuíram para difundir a tese de que a pedagogia retórica ela era desprovida de princípios morais sólidos, né? E com procedimentos educacionais que geralmente não tinham uma comprovação na prática. Ou seja, então isso, né, me fez ter essa curiosidade, né, de essas críticas a esse ideário de Dewey, elas estariam mais ligadas à questão de ser uma proposição que visava substituir a filosofia da educação,
ou pelo fato, pelo descrédito enfrentado pela retórica. Então, eu fiquei com essa curiosidade, né? E aí eu jogo essa batata quente para o senhor nos fazer refletir também. Certo, Neilton, obrigado. A pergunta é legal, porque nos leva a pensar um pouco historicamente também, né? Quando as ideias do Dewey chegaram no Brasil, no final dos anos 20, por intermédio de Anísio Teixeira, que foi estudar nos Estados Unidos, e outros brasileiros que fizeram o mesmo, trouxeram de lá inúmeros teóricos e tal, entre eles o Dewey. O Dewey foi o alvo, um dos principais alvos dos críticos, né? E resvalando a crítica também no Anísio Teixeira, que foi acusado de comunista, né? Em 1935, já quase às vésperas do Estado Novo de Vargas, foi obrigado a se exilar, né? Foi cuidar dos seus negócios na Bahia, sumiu da vida pública por 10 anos. Então, por quê, né? Por que Dewey estava no topo, né? No topo das críticas, Dewey e os seus seguidores, os seus divulgadores? Na ocasião, e isso é muito revelador, as críticas vinham principalmente dos pensadores católicos, né, daquela igreja católica tradicionalista que havia no Brasil, que depois se modificou, felizmente. Mas, na ocasião, o Dewey era considerado um cético, um ateu, né, um homem que pregava valores que não tinham nenhum respaldo moral e ético. Como é que você pode conduzir a educação sem isto, né? E isso tem um certo fundamento, né? Se você olhar bem, o que o Dewey está nos dizendo é o seguinte: nós não temos mesmo valores morais e éticos acima de nós a que possamos recorrer. Não adianta lançar a mão como numa escada, subir, né? Com o que queria o Platão, né? Ascender a alma ao plano transcendente e tirar de lá aqueles valores imutáveis e aplicar no mundo terreno. De fato, o Dewey defende essa posição, né? E os seus seguidores brasileiros também. Então, a crítica não é desprovida de sentido, mas ela é reveladora de uma tradição platônica que influenciou tremendamente a história do pensamento medieval, né? Desde Agostinho, depois passando por Aquino, né? E que se alastra por todo o tempo, né? De que para educar você precisa ter valores fixos, você precisa ter princípios morais eternos e imutáveis, e a religião se dispôs a fornecer, né? Então, o Dewey, quando vem, diz o seguinte: esses valores têm que ser encontrados na prática, no cotidiano, na luta, né? Na disputa, no diálogo, em busca de um consenso, eles têm que ser construídos efetivamente nesse mundo terreno. Isso era insuportável. Era insuportável para aquele pensamento tradicionalista, especialmente ligado ao cristianismo, né? Que tem uma tradição platônica forte, né? Marcante. Então, isso ajuda a entender um pouco essa aversão a Dewey, né? Há outras aversões que surgiram depois, né? Mais tarde, nos anos 60, né? O Dewey foi considerado um pensador burguês, né? Em parte por ser americano, por ser, né, da terra do tio Sam. Então, houve uma forte aversão ao pensamento deweyano, e Anísio Teixeira, e mesmo Paulo Freire foi nesse barco, né, de considerá-los como autores burgueses que não mereciam ser estudados, só porque eles pertenciam. O Dewey era um defensor do American Way of Life, longe disso, de um crítico do capitalismo, de um crítico do fascismo, do nazismo, de todos os pensamentos totalitários e autoritários, né? Mas houve, então, esse movimento acompanhou Dewey desde os anos 30, né? Nos anos 50, Anísio Teixeira retomou as suas atividades públicas, mas logo veio o golpe, veio, né, o movimento marxista muito forte na educação, que repudiou esses autores que não eram comunistas, né? Então, no início ele foi atacado por ser comunista, depois ele foi atacado por não ser comunista. Então, ele ficou numa chave difícil, né?
Mas não sei se respondo a sua questão. Respondeu muito bem, professor. Muito obrigado pelas respostas. Então, pelo adiantado da hora, professor, eu vou fazer a última pergunta, tá? E aí eu gostaria de registrar a presença do professor Rodrigo Seixas, do Grupo de Pesquisa e Discurso Político e Polêmica, o DISPO, da UFG, a pergunta é dele, e também a presença do professor Rubens Damasceno, que é do Grupo TA, que tão carinhosamente acolheram, né, o nosso convite e estão presentes, né? Então, eu vou fazer agora a pergunta do professor Rodrigo, ela é um pouquinho grande, mas vai ser bem instigadora, eu garanto para o senhor, professor Marcos. Vê só. A proposta de Dewey para a educação e também uma revitalização das contribuições sofísticas podem nos ajudar, sem dúvida, para um fortalecimento do pensamento democrático. Marc Agenot parte para pensar a sociedade e o discurso social de uma retórica antilógica, porque entendeu que a persuasão é muito mais a exceção do que a regra. Michel Meillet também defende sua teoria contemporânea da retórica por meio do que chama de problematologia, isto é, o questionamento como ponto de partida para o sentido. Ao mesmo tempo, historicamente, lembramos que a retórica saiu dos currículos escolares, por exemplo, na França, inicialmente muito devido por uma etiqueta conservadora atrelada à retórica, ainda muito carregada da tradição escolástica e eclesiástica. E sinto que perdemos, em alguma medida, nas escolas, a força de um ensino que dê a devida importância para a divergência de pensamento e para a necessidade de geri-las em uma democracia. Posteriormente, já na contemporaneidade, vemos a retórica sendo retomada não com a mesma força, por meio de uma proposta liberal e, ao mesmo tempo, progressista, no sentido estadunidense. Portanto, e podemos afirmar, de acordo com John Dewey, que a pedagogia retórica tem potencialmente a capacidade de formar cidadãos críticos e reflexivos, o que é efetivamente necessário, sobretudo no Brasil. Gostaria de ouvir o comentário, portanto, sobre o impacto da pedagogia retórica e sobre a necessidade de uma revitalização da retórica para o ensino básico, por exemplo, pensando no fortalecimento do senso democrático em nossos cidadãos. Ufa, eu estou ansiosa pela resposta. A resposta já está mais ou menos dada. Né? O meu esforço hoje aqui foi justamente nesse sentido, né? De tentar mostrar o quanto nós perdemos com um ensino que foi se tornando cada vez mais um ensino de conteúdos, informativo, né? E não formativo. Eu acho que a nossa história da educação, ela é marcada por isso. Quanto mais informação, chamado de conhecimento, quanto mais você fornece ao aluno, quanto mais você deposita, como diria o Paulo Freire, mais você está formando a pessoa. Não se forma a pessoa por meio de informação, por meio de depósito de conhecimento. Se forma a pessoa usando o conhecimento, usando o currículo, usando os conhecimentos científicos para ensiná-lo a pensar. Né? Então, a antilógica, que é um termo que o professor mencionou, né, que vem lá do Dsoy Logoi, né, que é justamente aprender a lidar com oposições, com movimentos contrários, com opiniões contrárias, e tentar buscar um consenso, né, a problematização, que Meillet fala. Isso sumiu da educação, isso desapareceu da educação. Né? A nossa tradição escolar é essa do depósito. Né? Como retomar isso? Como recuperar isso? Como instituir, né, isso? Nem digo retomar, né, porque acho que nunca houve, a não ser experiências isoladas aqui e ali. Isso, então, volta à minha intenção aqui com vocês, né, que é provocá-los para isso. Né? Como fazer? Como fazer? A resposta é complexa, né? Mas ela tem instâncias, níveis, os mais variados, né? Desde os níveis governamentais mais elevados, mas eu procurei mostrar que é algo que se pode tentar mesmo quando a escola não
não quer, não acata, não é? Quando a escola não aceita, a sua gestão não aceita, mas o diálogo é fundamental, é possível, né? É acreditar na possibilidade do diálogo para fazer alguma coisa no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, agradeço o comentário do professor, né? E acho que isso resume, né? Resume de fato que o meu objetivo hoje aqui, né? Foi tentar incitá-los, provocá-los, colocar isso como um problema no sentido do Iano, né? Como fazer no dia a dia, no cotidiano, na sua escola, na sua universidade, né? Obrigado. Eu estava curiosa pela resposta, mas gostei bastante. Rodrigo, eu acho que... o Rodrigo respondeu. Muito bom. Pediu para agradecer, muito bom. Gostou também. Obrigada, professor. Então, assim, pelo adiantado da hora, eu vou passar a palavra agora para o professor Luiz, né? Que ele vai fazer as considerações finais. Mas eu também, pessoalmente, gostaria de agradecer, professor, as respostas, a delicadeza, a gentileza. Foi um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente. Tá certo? Muito obrigada. Professor, primeiramente, muito obrigado. O senhor enriqueceu muito essa tarde, foi uma tarde agradabilíssima. Mas eu não estou resistindo, eu queria fazer uma perguntinha, pode ser uma resposta bem curta, mas hoje a gente passeou aqui pelo pensamento de Platão, o senhor falou de Aloysio Teixeira, tratou com carinho no Paulo Freire, falou e o Rubens agora citou numa educação libertária e progressista, e eu fico pensando que a concepção de educação nunca foi efetivamente problematológica nos nossos tempos, né? Não se tem uma concepção problematológica para a produção de conhecimento, até porque, eu acho que hoje o senhor elucidou muito bem, se não houver uma efetiva experiência que associe corpo e mente, a gente vai ficar sempre numa escola que informa, mas que não forma. Pensando nessas coisas todas e nessas ondas e nomes de pedagogias que nós encontramos na nossa formação e no nosso jeitão de formar, eu fico pensando em que medida, vou jogar uma bomba para o senhor, assim, em que medida, né, os documentos oficiais, a LDB, a BNCC, eles refletem o pensamento de Iano. Está lá, tem alguma coisa lá, é sensível, é parco. Como é que é? A gente tem que conviver com os pensadores da educação. Até onde esse senhor está nos documentos oficiais? Não sei se dá para responder um negócio desse, professor, mas assim, tem uma bibliografia lá, o senhor pode me falar, ó, vai lá e vê na bibliografia se está lá. Professor Luiz, bom, primeiro eu é que devo agradecer a gentileza de vocês, a afetividade, a atenção. Foi um prazer muito grande mesmo. Espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a conversar. Mas, professor, eu não sou estudioso de documentos, assim, não é bem a minha área. Eu leio os que estudam os documentos, né? Mas eu penso o seguinte, já estudei, aliás, há muito tempo, um documento fundamental, que é o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Então, eu tomo por base esse estudo para a gente olhar para os documentos atuais, BNCC, etc., né? O que acontecia no Manifesto dos Pioneiros é o seguinte, o Dewey não é mencionado nenhuma vez no documento. O nome dele não aparece. Ele para mim, ele é a eminência parda, porque as ideias dele, muitas das ideias dele estão presentes. Então, quem redigiu, você sabe, foi o Fernando de Azevedo, né? Depois obteve a adesão dos outros 30 e tantos lá e tal. Mas o Fernando de Azevedo cita mais diretamente o Anísio Teixeira, mas não cita o Dewey, mas várias ideias, a ideia de uma comunidade democrática, várias ideias do Dewey estão presentes. Bom, 1932, né? Ora, pode dizer, bom, aquelas ideias que estão ali, algumas são facilmente identificáveis, porque elas são praticamente transcrições literais do que o Dewey escreveu. Mas muitas ideias estão ali porque elas já estavam na mentalidade coletiva, né? Chamada ubiquidade, né? Uma ideia que nasceu de alguém, mas ela foi se espalhando, hoje ela é de todo mundo. Então, as ideias que estavam lá, duianas no manifesto, estavam lá
Talvez por inspiração direta de John Dewey, talvez porque elas já tinham sido tão propaladas que elas já faziam parte mesmo de uma mentalidade coletiva que todo mundo já falava, né? Eu penso assim em relação aos documentos atuais, né, que vieram, principalmente esses que vieram depois da Constituição de 88. Talvez o autor não esteja citado nominalmente, não tem um livro dele ali na bibliografia, mas as ideias dele estão, junto com as ideias de muitos outros. Então, não dá para dizer, esse documento é um documento deweyano, mas que ele está presente, e evidentemente está, né? Porque as ideias dele marcaram todo o século. Quando Dewey estava já trabalhando na escola laboratório, Piaget era criança, né? Vygotsky ainda estava no ensino médio, e assim por diante. Então, esses autores todos, que eram pessoas eruditas, eles leram Dewey, ou leram um doxógrafo, alguém que falou sobre o que Dewey falou. Então, aquelas ideias vão permeando o século, de maneira que hoje qualquer documento que se faça, documento progressista que se faça na educação, não escapa de citar alguma ideia do Dewey, né? Porque ele foi um pioneiro. Ele começou no final do século XIX a escrever, a fazer experiências práticas na escola e tudo, né? Então, você pega a Escola da Ponte, você pega outras escolas inovadoras, as ideias deweyanas estão ali. Talvez o autor cite outro, não cite o Dewey propriamente, mas aquelas ideias têm na sua fonte, uma fonte inspiradora no Dewey. Então, acho que esses documentos atuais, eles têm muito de Dewey, sim. Acredito que sim. Talvez não citando nominalmente. Obrigado. Obrigado, professor. A gente tem muitos professores aqui, por certo eles estavam com isso na cabeça, né? Onde é que está esse Dewey dentro dos documentos, que eu nunca vejo citar esse outro. Mas eu acho que o senhor esclarece muito bem. As ideias se diluem e talvez sejam citados por meio de autores mais brasileiros, ou de autores que sejam mais simples, não tem uma complexidade de pensamento, né, que não atinge uma grande massa de professores. Mas acho que a questão fulcral continua a primeira, né? A gente precisa introduzir a questão na escola, porque se não houver a interrogatividade efetiva, a gente sempre vai ficar nessa divisão estranha entre informar, tentar formar, mas nem sempre conseguir formar. Professor, obrigado mesmo, muito obrigado, de coração. Volte sempre, tá? Volte sempre. Eu vou passar a palavra para Abuchain, para encerrar esse papo. Estou até triste de fechar isso hoje, né? Mas eu sei, Claudinha, a gente tem que obedecer o horário. Então vai, filho. Pois é, tio Lu, precisamos. Professor, ficaríamos aqui até sei lá que horas. Eu tirei aqui, de tudo que o senhor disse, uma frase muito importante, acho que lacra mesmo tudo isso, é o aprender a aprender. Como que nós vamos fazer isto? Mas nós vamos, não podemos desistir jamais, né? Vamos seguir todos os passos que o senhor tão brilhantemente expôs aí para nós e vamos em busca disso. É o aprender a aprender, é isso que vai sustentar a nossa educação, com certeza absoluta. E eu também aprendi a falar Dewey hoje, foi muito bom. Eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor. Nós temos colóquio, com certeza, o senhor não vai ficar mais sem aparecer por aqui, com certeza absoluta. Os convites chegarão brevemente até o senhor. Foi um grande prazer, professor. Muito obrigada mesmo, viu? O senhor é um grande professor. Aprendi muito em tão pouco tempo com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pode contar comigo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Eu vou só fazer uma chamadinha e eu gostaria que o senhor também estivesse convidado para a nossa próxima palestra. Se o Weber puder colocar aí para nós, eu agradeço. É que demora um pouquinho para aparecer, né? Mas a nossa próxima palestra é no dia 12 de abril. Não será numa quarta-feira, como sempre é de praxe, será na terça-feira, dia 12, ao meio-dia, às 12h30, e o nosso palestrante, ele falará sobre Invencio, Dispositio e Elocúcio em O Nome da Rosa, de Umberto Eco. É o professor doutor Jean-Pierre Chauvin,
Ele é lá da USP e ele vai esclarecer também alguns pontos para nós a respeito do Nome da Rosa, que é o livro que, como nós já falamos para o senhor na nossa reuniãozinha informal antes, né, seria o nosso livro de leitura básica do nosso livro deste ano. Tá? Agradeço muito a presença de todos. As pessoas estão aí, viu, professor? Ninguém saiu. Se porventura alguém saiu, um ou outro, porque foi dar aula, mas o senhor persuadiu o seu auditório de uma forma brilhante. Foi muito, muito bom. Como é bom a gente aprender. Eu aprendi a aprender com o senhor hoje. Muito obrigada. Eu acho que encerramos, né, tio Lu? Encerramos. Beijo para todo mundo. Pena. Beijo, tchau. Muito obrigada a todos. Tchau. Dá até dó de sair, não dá, gente. Hein, Heber? Pois é, né? Hein, Cat? Cadê Marcinha? Já saiu também? Acho que saiu. Gente, foi muito bom, né? Fiquei muito feliz. Muito bacana. E as pessoas ficaram mesmo, né? Isso foi muito bom. Sim, a gente teve uma audiência, acho que de 37 a 40 pessoas. Tivemos bastante. Até o final tinham 39 que eu olhei, Heber. Isso eu consigo ver, viu, Heber? Quantos participantes tem? Eu consigo. Tá? Apesar de eu ser bastante restritivo com o seu acesso. Gente, olha, beijo para vocês. Vamos brincar de almoçar agora? Tchau, tchau. Beijo. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Ana. Tchau, tô aqui. Linda. Ô, linda. Você nem apareceu, Ana Lu. Você é tão importante. Não, estou aqui o tempo inteiro. O tempo inteiro. Linda. Saudade de você. Eu também. É que eu estou na sala, estava na sala na escola, e lá é meio complicado de participar. Agora consegui pegar o carro, assistir o resto no carro, e agora cheguei em casa. Essa é a nossa vida, né, amiga? Ai, beijo pra você, Ana. Tchau, querida. Beijo. Tchau.